Então, hoje vamos fazer uma rápida reunião sobre um tema muito importante e sério que noticiou na rede hoje. A Microsoft lançou uma notícia de que a inteligência artificial teria aumentado muitas vezes a capacidade de processamento e memória da sua tecnologia de qubits, que já não é mais bytes, como a gente usa na internet, mas qubits. O Majorana 1, que era o chip que ela anunciou, tem a memória suficiente de toda a memória de computação atual do mundo 2026. E ela anunciou que a inteligência artificial havia, colocando uma camada de chumbo no Majorana 1, aumentado muitas vezes esta capacidade de memória e informação. Então, ela também anunciou que em 2029, a primeira chip de tecnologia qubits será comercializado. Portanto, essa influência do digital na vida das crianças, na vida das famílias, na vida dos negócios, da igreja, vai multiplicar. Porque o qubit é uma nova tecnologia que, diferente dos transistores, eles muitas vezes mais informação e processamento muito mais rápido. A dificuldade dessa tecnologia do qubits era que o qubits ele existia por algumas frações de segundo, agora até 20 segundos. Isso permite que ele trabalhe e exista mais e processe mais informações do que o seu Majorana, o seu status tecnológico Majorana 1. Portanto, os cristãos, nós cristãos, devemos correr com a evangelização, com a fé, porque essa inteligência está chegando a uma capacidade muito alta de sabedoria, vamos dizer assim. Sabedoria, vamos definir o conceito. Para o nível tecnológico que nós vivemos e de ciência que nós vivemos, sabedoria é a gestão contingencial dos dados, da informação. Ou seja, a tecnologia hoje, cada caractere, como se fosse uma letra, ela ocupa 8 bits, que é um byte de memória nos processadores tecnológicos de bytes. Mas de qubits vai guardar muito mais informações. Então, isso significa que a humanidade e as novas gerações vão olhar para a tecnologia como se fosse um deus e vai criar uma religião da tecnologia. Ou seja, não, deixa que os qubits me respondam. O que é que eu preciso? Então, ela basta perguntar ou pedir aos qubits, ao processador, à nuvem, com o seu celular, e ele vai tocar a vida para você. E nesse estado que nós estamos vivendo, o cristianismo vai ser considerado apenas mais uma teoria espiritual. Mas nós sabemos que o cristianismo não é, nós que já examinamos o Estado, no estado atual, que não temos tanta influência do digital, mas já temos muita, nós ainda conseguimos discernir a realidade, ou seja, a evidência da realidade. A evidência da realidade é que o sudário de Turim foi a desmaterialização do corpo de Jesus que tinha falado segundo as profecias. Então, as profecias que nós temos hoje no texto maçorético, no texto Receptos, elas são preservadas. Então, Deus mesmo se fez carne em Jesus Cristo e disse a verdade e preservou a verdade na escritura sagrada, no grego, no hebraico e aramaico, que nós temos traduções boas, como em português, Almeida Corrigida Fiel. E no inglês, King James 1611, mas não essas que estão no Brasil. Essas que estão no Brasil dizem que são King James 1611, já foram adulteradas. Eles usam alguns livros no Novo Testamento, se não todos, textos fraudados, maçorético ou sinaítico, ou eclético. O texto eclético do grego, que deu origem a traduções em português, e foi adulterado. Isso criou uma divisão, um racha na sociedade bíblica. Hoje só a sociedade bíblica trinitariana preserva o texto recepto e o texto eclético a sociedade bíblica brasileira, que é a maioria das bíblias traduzidas no português. Não estou dizendo que inutilizou todas as traduções, mas
Se você for pegar os pontos, são 3.000 enganos que tem nas Bíblias brasileiras, que não é da Trinitariana, que não é da Almeida Corrigida Fiel. Então toma muito cuidado, porque o anticristo, porque o demônio está juntando Jesus, está dissolvendo Jesus e a sua palavra, o seu evangelho, ao toque que ele falou, no meio de um caldo imundo de mentiras e enganos. E agora com a religião tecnológica. Isso é muito forte, isso é muito perigoso para a família, para as crianças, principalmente os adolescentes, os jovens, que estão construindo o seu intelecto, a sua cultura, conhecendo a civilização. Então só o Espírito Santo, orando, pode nos manter nesse caminho da fé e na verdadeira salvação em Cristo Jesus. Fugir das mistificações de enganos e de tecnologia enganosa e do hinduísmo, cuidado. Aí está saindo na rede elogios a yoga. Yoga é religião. Yoga é um processo de conversão à religião do hindu, que é o espiritismo, o kardecismo, reencarnação, etc. Não tem nada a ver com o cristianismo, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, portanto, está ficando cada dia mais grave e mais urgente nós estudarmos a palavra de Deus, nós orarmos e conhecermos a voz de Jesus em sonho, visão e nas escrituras principalmente. Então essa é a nossa reunião urgente de conjuntura, dada essa notícia de 2029, já vão comercializar o Qubits, uma nova tecnologia nos computadores, celulares e processadores de informação. Sabedoria, na época de Jesus, eram palavras justas, segundo a lei de Moisés, continua sendo. Só que sabedoria hoje, no aspecto da realidade, da contingência real, efetiva, ela é gestão de informação, gestão de dados, gestão de informação. Mas no nosso caso, gestão do amor de Deus em Cristo. Então isso é fundamental, o amor de Deus em Cristo, na sua obra do sangue salvífico e na sua ascensão e no seu poder celeste, na crença da palavra de Deus e nas suas grandes esperanças e promessas. Inclusive a Jerusalém celeste de luz, de ruas de ouro, pedras preciosas, que vai descer entre planetas de um novo universo criado por Deus. E isso está comprovado no sudário. Para quem estudar o sudário, a ciência do sudário, ela vai nos ensinar isso. Jesus deixou toda a sua imagem da crucificação no sudário, como o evangelho. É o quinto evangelho, é o sudário de Turim, os estudos científicos que provam que Jesus desintegrou o seu corpo. A desintegração do corpo humano, ele precisa da informação de todos os computadores que o homem criou em 2026. Um gigabytes, com Z, gigabytes de informações. Então, o sudário de Turim, de integração de um corpo humano, precisa de 7 giga, com Z, bytes, 7 vezes mais e meia as informações que os computadores podem guardar e processar. Então, agora os qubits vai escalar para quantas vezes? Talvez mais vezes do que a informação para ressuscitar um corpo, como Jesus o fez no terceiro dia, segundo as profecias. E isso aí pode desafiar a fé cristã, tá? Mas nós sabemos que não vai desafiar, porque o Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus e que as palavras de Deus é verdadeira, testemunha na nossa mente e no nosso coração, a ponto de nós darmos a vida, como está dando os nossos irmãos nigerianos, estão sendo degolados pelos islamitas. E a imprensa marrom não fala nada contra os islamitas. Então essa é a informação, um vídeo muito importante. Eu não sei se o YouTube não vai derrubar esse vídeo. Então assista, né, e tira uma cópia desse vídeo. Vou tentar passar para o grupo no WhatsApp. Não sei se pelo tamanho, já quase 10 minutos, vai dar. Então vamos fazer uma oração. Senhor, que nós possamos compreender o momento grave que nós estamos vivendo, até a Agenda 2030 da ONU, dos pagãos do mundo que querem anular o cristianismo. Não permita, não deixe. Guarda Israel, guarda a tua igreja. Em nome de Jesus, amém.